E aí galera, bem-vindos, já peço o seu like e que inscrevam-se no canal. Obrigado. O presidente da CBF, o Edinaldo Rodrigues, declarou recentemente que há a possibilidade de um técnico estrangeiro dirigir a seleção brasileira. Você tem esse desejo, algum dia, dirigir a seleção brasileira ou quem sabe até a portuguesa? Olha, eu acho que tu não te vais ofender nem ficar chateado, porque às vezes as pessoas ficam chateadas quando eu respondo mais ríspido, mas não te vais ofender, porque as perguntas são todas legítimas e as respostas também são. E eu não te vou responder essa pergunta, tá bem? Não fiques ofendido. Fala galera, aqui é do canal Aliança Palmeiras, sejam bem-vindos, já peço o seu like maroto e que vocês se inscrevam no canal. Digam de qual cidade estão falando que iremos mandar um abraço. Vamos às notícias. Cristiano Ronaldo é alvo do Palmeiras para Mundial de Clubes, diz transmissão vertical. Craque português já pode assinar pré-contrato com qualquer equipe. Vínculo de CR7 com o Al Nassr vai até junho. Cristiano Ronaldo é alvo do Palmeiras para o Mundial de Clubes no meio do ano, de acordo com a transmissão vertical americana Telemundo Desportes. Segundo a Telemundo, o craque português também interessa ao Chelsea e ao Al Hilal, da Arábia Saudita. Aos 40 anos de idade, o português soma 39 jogos pelo Al Nassr nesta temporada. Ele anotou 33 gols e distribuiu 4 assistências, uma média de 0,94 participações em gol por jogo. O atacante tem contrato na Arábia Saudita até junho deste ano. Dessa forma, CR7 está livre para assinar um pré-contrato com qualquer equipe. Em janeiro foi veiculado que a renovação estava encaminhada, mas até o momento o clube ainda não fez o anúncio oficial. O CNN Esportes entrou em contato com o Palmeiras. O clube afirmou por meio de sua assessoria de imprensa que a informação dada pela Telemundo não procede. Seria surreal se isso acontecesse, tanto para o Palmeiras quanto para o nosso futebol brasileiro. Por enquanto trata-se de boatos que com certeza têm um fundo de verdade. Nos resta aguardar, quem sabe o craque português não aparece no Verdão, não é mesmo? Aqui é Aliança Palmeiras. E aí galera, fiquem com a coletiva de Abel Ferreira após vitória contra o Cerro Porteño, por 2-0 fora de casa. Já se inscrevam no canal. Abel, buenas noches para Fútbol a lo Grande, Radio Monumental. ¿Qué sensación le da el partido? ¿En qué cree que fue superior hoy Palmeiras para llevarse la victoria aquí en Paraguay? Olha, acho que entramos muito bem no jogo. Conseguimos, através da circulação de bola, encontrar espaços no corredor, criamos oportunidades, fizemos um golo, podíamos, mesmo na primeira parte, vir para o intervalo com um placar mais alargado, 2-0, por exemplo. Acho que conseguimos, sem bola, tapar os caminhos do Cerro Porteño e o que conseguiram foi escanteios, corners. E depois na segunda parte a toada foi muito igual, o Palmeiras a controlar o jogo, o Palmeiras a criar. Eu acho que se tivesse, para além daquilo tudo de bom que foi feito, se tivesse que apontar algo a melhorar, era nós podermos ter feito 2-0 mais cedo. O Cerro Porteño acreditou sempre até ao fim que podia empatar o jogo, inclusive mandou uma bola no poste e na trave. E nós acabamos por depois fazer o golo 2-0 já muito tarde, portanto, na minha opinião foi um bom jogo da nossa equipa, mas se tivesse que melhorar alguma coisa era ter feito o 2-0 mais cedo, que nos ia dar outra tranquilidade e outra segurança para o jogo, mas no total do jogo eu acho que fomos melhores. Abel por aquí, Andrés Noguera para RCC. Al inicio del segundo tiempo usted hace dos modificaciones, la salida en este caso de Furch y de Evangelista para que entre Murilo y Richard Ríos. ¿Esas modificaciones lo hizo pensando la importancia justamente de Murilo y Ríos en el equipo titular o para no arriesgar una segunda amonestación debido al intenso juego que se había dado en el primer tiempo?
Olha, toda a gente sabe que o Rios é um dos titulares da nossa equipa, mas a minha decisão foi porque tinham os dois tarjeta amarilla. E estava olhando para o jogo, para o árbitro, a pegada, a pelear muito e decidi cambiar esses dois pela tarjeta, só por isso. E porque confio nos meus jogadores também. Abel, Regis do Tifose 14. Abel, queria que você falasse um pouquinho de mais uma excelente partida do Giai como zagueiro, né, nem como lateral, e da importância de ter a volta do Murilo, do Mike e do Veiga no jogo de hoje. Olha, zagueiros são aqueles que vocês veem a jogar do Inter de Milão. Esses são 3 zagueiros. Nós temos um lateral que constrói de trás para a frente e que nos equilibra a equipa, e é verdade o que tu disseste. Já falei sobre ele na última conferência. Portanto, os mesmos que o tanto criticaram são os mesmos que agora o elogiam. Portanto, ele deve manter os pés bem assentes no chão, continuar a fazer o trabalho dele. É um jogador ainda muito jovem, e espero que o selecionador argentino esteja distraído e que não o convoque. É só isso que eu quero. Abel, buenas noches. Pedro Torres, para Tigo Sports de Paraguay. Desde su opinión, ¿cuál es la diferencia o la distancia entre Palmeiras y Cerro Porteño, o entre Palmeiras y un equipo de la Liga de Paraguay en este momento? Olha, para ser muito sincero, o Palmeiras tem melhor elenco, tem melhores jogadores do que o Cerro Porteño. É claro. Mas no futebol, mesmo as equipas mais pequenas têm a probabilidade e possibilidade de ganhar os jogos, com estratégia, com o lado tático, com o lado físico. Agora, tecnicamente, eu acho que o Palmeiras é melhor que o Cerro Porteño e tinha a obrigação de ganhar, quer aqui, quer lá. Mas não sabemos que no futebol tudo pode acontecer, né? E a outra pergunta era sobre... Olha, nós temos um paraguaio na nossa equipa, e como para mim competir é a base de tudo, para mim competir, eu não me adianta ter um jogador bom tecnicamente, que só saiba driblar, ou que só... Para mim a base de tudo é competir, e os paraguaios têm isso no sangue. Foi um dos exemplos que eu dei aos meus jogadores para enfrentar o Cerro Porteño. Conhecem o Gomes, não conhecem? Sabem qual é a mentalidade do Gomes, não sabem? Sabem como é que ele compete? Então é isto que nos vai esperar contra o Cerro Porteño. E isso para mim é a base. Agora, quando o Palmeiras consegue igualar a parte competitiva, a vontade, aí depois vai aparecer a parte técnica. Porque para mim o futebol tem 4 fatores de rendimento. Ou 5 se quiseres. Técnico, tático, físico e mental, e a gasolina que tu metes no teu corpo. Se te alimentas bem, durante o jogo tens gasolina. São os 5 fatores de rendimento. E às vezes pode acontecer uma equipa ser melhor que a tua tecnicamente, mas tu conseguires equilibrar pela tática, pela física, pelo lado mental, resiliência. Mas o Palmeiras é melhor que o Cerro Porteño. Não há. Entendo a vontade do treinador do Cerro Porteño, dos dirigentes, dos torcedores, mas em condições normais o Palmeiras deve ganhar. Não vai ganhar sempre, mas deve ganhar. Boa noite, Abel. Olá. O Palmeiras agora está classificado, né, de forma antecipada para o mata-mata da Libertadores. Eu queria saber inicialmente de que forma que essa classificação antecipada interfere no teu planejamento, se interfere de alguma forma. E uma segunda questão, se tu me permite, o Facundo Torres está numa sequência, né, enorme, né, de jogos como titular. E aí eu queria saber, na tua visão, a que se deve essa capacidade dele de conseguir emendar uma sequência tão longa assim, de jogos que não tem sido talvez comum para outros atletas? Tem, porque nós estamos ou estávamos sem jogadores para aquela posição. O Filipe teve problemas no início do ano, continua com problemas. Aquela era uma posição que o Alá podia jogar,
E ele não ficou fora mais por falta de opções, e o que nós sabemos que o Paulinho... Vocês não têm que saber tudo, vocês têm que saber aquilo que eu quero que vocês saibam, que o clube quer que vocês saibam. Vocês não têm que saber tudo, nem vão saber, porque não é assim, que têm que saber o que o clube quer passar. Mas sim, concordo, acho que precisa descansar mesmo, acho que precisa, porque uma coisa é o que eu gostaria, outra coisa é o que é preciso, o que é que a equipa precisa. Eu gostaria, mas a equipa precisa que ele continue a iniciar, e é isso que nós temos feito. Em relação à classificação e aos planos que nós temos que fazer, nós temos que continuar não dá para tirar o pé do acelerador. É continuar com o acelerador a fundo, continuar com preparar a equipa, rodar os jogadores que tivemos que rodar. E, acima de tudo, é continuar nesta cena. Nós queremos continuar com o hábito de ganhar, e quando não der para ganhar, ter a capacidade de resiliência e dar uma resposta no jogo seguinte. E é isso que vamos continuar a fazer, independentemente de se já passamos ou não. Ainda faltam mais 2 jogos e vamos preparar um de cada vez, e o próximo é já daqui a 3 dias, e temos que o preparar porque não há outra forma. Abel, queria que você falasse essa sequência surpreendente, né, incrível do Palmeiras, de 8 vitórias consecutivas fora de casa e 19 jogos sem perder como visitante. Porque o Palmeiras é tão forte jogando fora de casa, a gente parece que a concentração é maior, a eficiência é maior. Por que você acha que isso está nessa sequência visitante tão indesejado? Não tenho uma explicação específica para te dar. Seja onde for, seja contra quem for, jogue quem jogar, jogamos para ganhar. Se vamos ganhar, não sei. Vamos perder? Vamos. Muito. Porque não há nenhuma equipa que ganhe sempre. Aliás, são mais vezes as derrotas do que as vitórias. Quando chegas ao fim, ainda aqui há dias estava a ver eu acho que era o Djokovic, ele tem não sei quantos grandes slams, 24 ou 25 ganhos, mas tem 50 perdidos. Portanto, por muito difícil que nos custe, mesmo os que ganham mais vezes, os que têm mais títulos, são mais as derrotas em títulos do que as próprias vitórias. Isso tem a ver com a resiliência que a nossa equipa tem, e acho que hoje tivemos em campo, isto para nós, para quem não só o que é futebol, mas para a nossa vida particular, o exemplo do que é resiliência de um jogador. Vitor Roque, que é resiliência numa imagem. É eu falhar um golo que toda a gente estava à espera que falhasse, que toda a gente, de certeza, que criticou, e a resiliência a isso é como é que eu dou resposta à adversidade, e eu sou um resiliente de natureza. E ele ficou lá dentro, ele lutou, ele foi e fez um golaço, sozinho, com a capacidade física, com a força, com a técnica, e resiliência é isto. E nossa equipa é uma equipa resiliente, e nem vos digo o que é que o grupo fez ao intervalo com o Vitor Roque, porque ninguém queria mais do que ele fazer aquele golo, mas para mim é exatamente isto, é nós termos a capacidade de continuar com os pés bem assentos no chão, desligar os telefones, porque toda a gente agora nos vai a massajar o ego, porque aqui é tudo 8 e 80, né? Aqui não há equilíbrio, e tem que ser, o equilíbrio tem que vir do treinador, o equilíbrio tem que vir da presidente, porque tem que vir do Barros, porque vem dos nossos capitães, e não ganhamos nada. Isto ainda está no início, há muito jogo pela frente. É rezar que não haja mais lesões, mas vai ser difícil com o calendário que nós temos, com as viagens que agora vou chegar a casa às 5 da manhã, vou passar, o avião é às 1h50, 2 horas de viagem, vou chegar uma noite sem dormir, é o que temos aqui, é o que temos que enfrentar. Temos muitos adversários pela frente, temos o calendário, temos o nosso adversário, temos as logísticas, temos as viagens. Acho que por si só, a equipa que não for capaz de ser resiliente dificilmente sobrevive e consegue andar até ao fim a lutar por títulos, porque por si só todo este contexto é um adversário gigantesco que nós temos que, com a ajuda uns dos outros, ultrapassar e continuar a competir como estamos a competir, mas como te disse, ainda estamos no início, ainda falta muito para acabar o campeonato e a nossa jornada, mas é sempre bom
Não começámos com um título, mas fomos à final. E vamos dar sequência e continuidade, que é o mais difícil lá, que é eu ganhar uma vez não é difícil, o difícil é ganhar de forma consistente. Está bem? Obrigado. E aí galera, bem-vindos ao canal Aliança Palmeiras. Já peço humildemente que se inscrevam no canal, e deixem aquele like e comentem de que cidade estão falando que mandaremos um abraço. Vitor Roque marca, Palmeiras vence São Paulo e vira líder do Brasileirão. Na Arena Barueri, Verdão venceu com gol no final. Na noite deste domingo 11, Palmeiras e São Paulo fizeram um clássico movimentado na Arena Barueri. Nos acréscimos da segunda etapa, Vitor Roque fez o gol da vitória do Verdão por 1-0. O primeiro tempo acabou sem gols, mas foi bastante movimentado. O Palmeiras começou pressionando o São Paulo, com direito a 3 escanteios seguidos em um deles. Bruno Fuchs ficou perto de abrir o placar. Quem também tentou pelo Verdão foi Estevão, que deu muito trabalho para a defesa tricolor no lado direito do ataque. A principal chance do primeiro tempo foi com o Ethan Rios, que viu Juan Tressoldi travar na hora da finalização. Depois, Estevão finalizou e viu a bola raspar a trave. Do outro lado, o São Paulo arriscou com André Silva, de longe, e Ferreirinha, que cabeceou por cima do gol de Everton. A segunda etapa seguiu movimentada, com o Palmeiras apertando em busca do gol nos minutos iniciais. Paulinho, de longe, arriscou e obrigou Rafael a fazer boa defesa. Em resposta, Ferreirinha cortou 2, bateu de fora da área e o Everton defendeu. O Palmeiras quase abriu o placar aos 18 minutos. Após Flaco desviar cruzamento, a bola sobrou para Felipe Anderson, que bateu forte para o meio da área e viu Enzo Dias cortar com perigo contra o próprio gol. O camisa 7 do Verdão teve mais 2 chances. Na primeira, recebeu e bateu por cima do gol, e depois bateu falta sem perigo para a defesa de Rafael. O São Paulo voltou a assustar aos 29, em rápido contra-ataque. Ferreira recebeu na ponta esquerda e achou lindo passe para Oscar, que bateu de primeira e perdeu a chance de abrir o placar. Nos minutos finais, o jogo passou a ficar com mais combate e as equipes pouco criaram. Nos acréscimos, o gol saiu. Após boa jogada pela esquerda, Vitor Roque rolou para Felipe Anderson finalizar. Rafael fez grande defesa, mas o artilheiro aproveitou o rebote e fez o gol da vitória. A torcida tentou acertar um esmalte, Ferreirinha, e o juiz tirou o esmalte de campo, falando sobre a tabela do Brasileirão. Com o resultado, o Palmeiras passa o Flamengo e se torna o líder do Brasileirão, com 19 pontos. Aqui é Aliança Palmeiras. Presidente Leila Pereira. Presidente, obrigado por topar bater um papo com a gente logo na abertura da transmissão. E evidentemente que a primeira pergunta, ela tem a ver com esse assunto que merece total prioridade, que foi o racismo sofrido pelo Luigi. Nós ouvimos a senhora falando numa coletiva sobre várias ações sendo planejadas. Caminhamos com algumas ações em relação a punições contra esse tipo de atitude. Obrigado por conversar conosco, presidente. Primeiramente, boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Então, Fragoso, primeiramente eu queria dizer a minha indignação da pena aplicada pela Conmebol de $50 mil
não é? E portões fechados. Aliás, o Cerro nem está mais, não é? Disputando a Libertadores. E portões fechados e sub-20. Vocês viram, não tem público quase absolutamente nenhum. Eu acho que tinha meia dúzia de racistas lá nesse dia, não é? E a aplicação de $50 mil para um crime de racismo, quando, se você atrasa 1 minuto para entrar em campo, são $100 mil. Se acende sinalizador, $78 mil. Vocês vejam como a Conmebol encara o crime de racismo. Isso é um absurdo. Então nós ficamos indignados e nós, então, o que nós fizemos, Fragoso? Nós escrevemos uma carta, não só o Palmeiras e os clubes da Libra e da LFU assinam essa carta para a FIFA, solicitando que a FIFA intervenha nesses casos de racismo e que, juntamente com a Conmebol, intervenha na Conmebol, para que as penalidades sejam muito mais pesadas, porque só com a certeza da punição que nós vamos coibir esse tipo de crime. Então, nós protocolamos essa carta hoje na FIFA e nós vamos seguir acompanhando muito perto, de uma forma muito firme, porque isso não vai ficar assim. As lágrimas do Luigi machucaram, eu não tenho dúvida, não a presidente do Palmeiras, o mundo inteiro, que não é possível que alguém não tenha ficado comovido com a tristeza, não é daquele menino. O que acontece não é com o Luigi, acontece toda hora. Toda hora. A grande maioria dos clubes brasileiros já sofreram com esse tipo de crime. E o que me deixa mais indignada, Fragoso, que se você pensar que os clubes brasileiros representam 60% da receita da Conmebol. E você veja como que a Conmebol trata os clubes brasileiros. Então eu acho que a CBF, mas eu acho também que o nosso presidente Edinaldo está muito atento a isso, que ele é um grande lutador, ele luta nesse combate ao racismo. Nós temos que tomar medidas firmes com relação à Conmebol, porque não é possível. O Brasil representando 60% da receita da Conmebol e os clubes brasileiros sendo tratados dessa forma. Eu vou lançar até uma ideia, tá? Uma reflexão para todos nós. Já que a Conmebol não consegue coibir esse tipo de crime, como a Conmebol não consegue tratar os clubes brasileiros com o tamanho que os clubes brasileiros representam para a Conmebol, por que não pensar em nós nos filiarmos à CONCACAF? Saímos da Conmebol e vamos para a CONCACAF, sabe? Eu acho que só assim, vão respeitar o futebol brasileiro, que o futebol brasileiro não está sendo respeitado pela Conmebol. Então é uma coisa para se pensar. Eu vou até conversar isso, eu tenho uma reunião quarta-feira na CBF, conversar com os clubes brasileiros que vão estar lá e com o presidente Edinaldo, que é uma semente para se plantar. Já que não somos respeitados aqui pelo órgão que controla o futebol da América do Sul, por que não irmos para a CONCACAF? Com certeza, financeiramente, para todos os clubes brasileiros, seria muito melhor. Isso é uma ideia que a gente poderia pensar muito seriamente. Já que não somos respeitados pela Conmebol, vamos para a CONCACAF. Presidente, ainda em cima desse tema, a questão envolvendo o Alejandro, presidente da Conmebol. Ele não havia dado sinal de vida para a senhora nos primeiros contatos. De alguma maneira, você conseguiu um contato com ele? Como foi esse contato, se de fato houve? Então, Fragoso, quando aconteceu o fato, eu liguei para o presidente Alejandro, eu não consegui falar. Depois que eu dei a entrevista, que todos viram, e aí ele me ligou dizendo que seria muito rígido nas penalidades, mas pelo que eu vi, ele não foi tão rígido, não é? Eu vou te falar, para essa penalidade que a Conmebol aplicou nesse fato, eu não tenho dúvida nenhuma que isso é um estímulo para que aconteçam novos casos de racismo. Mas não tenho dúvida nenhuma que a solidariedade que nós temos com todos os clubes brasileiros, né, que a grande maioria já sofreu com esse tipo de crime na América do Sul, em torneios organizados pela Conmebol, eu não tenho dúvida que isso não vai ficar assim. Tá? Nós vamos tomar medidas, mas muito sérias contra a Conmebol, porque não é possível. Não é com notinha, não. Temos que ter medidas firmes. E a punição pedida
nessa carta FIFA financeiramente? É uma punição forte? Olha, nós pedimos multa primeiro, reconhecer, né, identificar o infrator, prender o infrator. Aliás, isso já está nos regulamentos da FIFA, que também nesse jogo do Cerro, o Luigi identificou o infrator, o árbitro tinha que ter parado o jogo, não é, mandado prender o infrator e continuado o jogo. Não fizeram absolutamente nada. Então, o que é a proposta da gente? Que se identifique o infrator, que se multe o clube. E numa reincidência, excluir o clube da competição. Foi o que nós pedimos para o Cerro. Porque, na verdade, foi a terceira vez que o Palmeiras sofre um crime de racismo por esse mesmo clube. E não aconteceu absolutamente nada. Foi multado e o interessante é que a multa vai para a própria Conmebol. Não vai para a vítima, vai para a Conmebol. Então, isso está muito errado, gente. Isso tem que mudar. O Palmeiras vai bater firme nisso. E uma ideia é essa, já que a Conmebol não respeita o futebol brasileiro, poderíamos pensar em nos filiarmos à CONCACAF, que financeiramente seria muito mais interessante para todos os clubes brasileiros. Maravilha. Mudando um pouquinho de tema agora, presidente Leila Pereira, a gente tem que falar sobre o confronto que vem por aí com um camisa 9 que chegou mexendo com o torcedor, o Vitor Roque, que está à disposição do técnico Abel Ferreira. Pelo que sei, deve pintar como titular. E aí, claro, queria saber, confirmado titular, acabam de me passar aqui. Quero saber, presidente, qual é o tamanho da relevância para o clube de trazer um jogador do Barcelona ao preço que foi, qual o recado que manda para o mercado, qual o recado que manda para o futebol mundial e até esses primeiros dias do Vitor Roque no Palmeiras, você esteve de pertinho acompanhando, como foram? É isso aí, Fragoso. A vinda do Vitor Roque só veio a brilhantar ainda mais o nosso elenco, que já é brilhante. Eu costumo dizer, o futebol é um esporte coletivo. Um jogador só não faz a diferença. A nossa grande força é o nosso... Eu olho aqui para a água não vir em cima da gente. Não vai virar, não vai vir. A nossa grande força é o nosso elenco. Mas é óbvio que o Palmeiras está sempre em busca de jogadores espetaculares para brilhantar ainda mais o nosso elenco. Esse ano nós fizemos grandes contratações, não é? Mas o Vitor foi uma contratação especial que foi muito difícil. Não é? Nós, no início do ano, no final do ano passado, nós fizemos uma sondagem com o Barcelona para trazer o Vitor. Mas eu imaginei trazer para o meio do ano, para o Mundial. E a coisa foi desenrolando, e aí nós conseguimos trazer para essa janela agora, graças ao trabalho brilhante dos nossos advogados, que mudaram o entendimento da La Liga, da Federação Espanhola. Então eu fiquei muito feliz, eu tenho certeza que ele também. Mas com relação ao negócio ser feito com o Barcelona, sabe por que a gente consegue essas coisas, Fragoso? É uma palavrinha simples que o Palmeiras tem: credibilidade. Nós trouxemos o Vitor do Barcelona, nós vendemos o Endrick para o Real Madrid, nós vendemos o Estevão para o Chelsea, nós vendemos o Vitor Reis para o City. Então, é o Palmeiras negociando com os maiores clubes do mundo. Isso se chama credibilidade. Então eu estou muito feliz, eu tenho certeza que o Vitor vai ajudar e muito o nosso elenco, que já é brilhante. Maravilha, presidente. Para fechar, agradecendo já o seu tempo, trazer um pouquinho da questão do que foi essa briga de bastidor, digamos assim, que aconteceu por conta do jogo ser realizado na segunda-feira, o São Paulo não comparecer ao conselho técnico, dizendo que a federação já tinha definido a vontade do Palmeiras. Enfim, traz um pouquinho dos bastidores do que foi isso. Se o Palmeiras de fato tem uma vantagem com o gramado sintético, né? E, claro, uma atualização sobre o Lucas Evangelista, por favor. Olha, com relação ao jogo ser aqui no Allianz Parque, nós estamos jogando aqui essa semifinal porque nós conquistamos esse direito em campo. Não é porque nós tivemos alguma benesse, não. Aqui é a nossa casa e nós conquistamos esse direito no campo. Se o São Paulo quisesse jogar na casa dele, deveria ter também conquistado em campo, se esforçado e conquistado em campo, não é? Esse direito. E com relação a esse não comparecimento na reunião, isso você tem que perguntar para o presidente do São Paulo, não é? Nós estivemos lá presentes, não é? Nós estamos aqui, esse negócio do Palmeiras ter
ter vantagem em campo sintético. Isso é uma balela, que nós já fomos extremamente felizes em campos sintéticos, em grama natural. Já tivemos muitos momentos difíceis aqui no Allianz Parque. Olha, ano passado, né, nós perdemos a Copa do Brasil aqui, Libertadores aqui, né, mas isso não vai voltar a acontecer, que hoje, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Sobre o Lucas, nós estamos em tratativas, sim, com o Red Bull. Eu quero dizer para o torcedor que eu, a presidente do Palmeiras, está muito otimista. Em breve teremos notícias. Obrigado, presidente, pelo papo, por todos os esclarecimentos. Obrigada, boa noite, bom jogo para todos. Salve galera, já peço que inscrevam-se no canal e curtam o vídeo. Olha só o que Abel Ferreira falou sobre o Verdão. Nunca na história do Palmeiras em tão pouco tempo ganharam tanto. Vocês, tal como eu, com os meus jogadores e com a direção, temos a oportunidade de estar a atravessar a melhor fase da história do Palmeiras. Não se deixem enganar por aqueles que querem mal ao Palmeiras. Todos somos um, mais do que nunca. E eu faço a minha parte como treinador. É pedir que estejam unidos, é pedir que apoiem os nossos jogadores, mesmo quando jogam mal. Eu não posso aceitar que um palmeirense só seja palmeirense quando ganha. Ou só seja palmeirense porque o adversário do lado perdeu. Não, não é esse o palmeirense. O palmeirense é aquele que, independentemente dos títulos que se ganham ou não, tem orgulho de ter este símbolo ao peito. E muitos de vocês têm-no tatuado no corpo. Eu fico triste quando vocês se deixam influenciar por aquilo que ouvem. Mas há coisas que vocês têm razão. E nós todos dentro do clube temos que fazer mais e melhor. Temos que fazer todos um esforço maior para cada vez mais tornar a nossa equipa mais competitiva e com mais soluções. Mas volto a dizer aos nossos torcedores para que se lembrem, eu sei que são sofridos e vamos continuar a sofrer como foi hoje, mas passamos ou não passamos? Eu disse-vos que sabia onde é que estava e que sabia onde é que queria chegar. Mas para isso preciso de vocês. Eu e os meus jogadores precisam de vocês. Inscrevam-se no canal. Uma vitória conquistada dessa forma, né? O gol marcado pelo Vitor Roque ali nos últimos instantes. E ouvi também sobre esse elenco que tem hoje o Palmeiras, desde a chegada de vocês. Hoje a gente tinha no banco o Rafael Veiga, o Vitor Roque que entra para decidir também. É o elenco mais nivelado quando a gente olha para o time titular e o que vocês têm à disposição no banco também? Obrigado. Boa noite. Antes de mais, queria começar a dar os parabéns neste dia especial para todas as mães palmeirenses. Em nome da Comissão Técnica, dos jogadores, toda a estrutura do Palmeiras. É um dia que é muito especial, principalmente para todas as nossas mães. Falando do jogo, e começando com a última pergunta, sim, nós sabíamos que esta temporada ia ser uma temporada muito desgastante, que precisávamos de ter opções para todas as posições, um elenco um pouquinho mais equilibrado em todas as posições. Sabíamos que ia ter, que faz parte deste contexto, ter muitas lesões, e quando se tem algumas lesões temos que ter sempre opções válidas que continuem a manter o nível e a consistência da equipa. E se formos ver, dos jogadores todos que estão hoje sentados no banco, ou quase todos eles passaram por problemas físicos já nesta temporada. Murilo, Veiga, Maurícios, o Felipe no início, todos eles já passaram pelos seus problemas. E o que nós queremos é que todos estejam preparados para quando esse problema aparecer. Claro que nós não queremos que eles apareçam, queremos contar com todos para poder ter opções de escolha, mas quando esses problemas aparecerem, estarmos preparados para a substituição do mesmo nível. E é para isso que trabalhamos todos os dias, que exigimos mesmo aos que não jogam,
para quando aparecer a oportunidade eles poderem aproveitá-la, tal como hoje foi. Os que entraram muito bem, conseguiram acrescentar, conseguiram continuar com intensidade, e o discurso que nós passamos é sempre que o jogo não se ganha só com 11, ganha-se com 15, ganha-se com os 23 que trabalham, os 25 agora, com o Bruno, que trabalham lá todos os dias, e é assim que nós queremos continuar, com poucas lesões, sabendo que elas vão acontecer, mas evitá-las o máximo possível. Relativamente ao jogo, sim, foi uma vitória importante, com um adversário direto, que ainda não tinha perdido este ano, com um adversário que é muito difícil de fazer golos, apesar de também fazer poucos, mas é muito difícil de fazer golos. Viu-se os últimos 2 jogos contra eles, um ficou 0-0, outro 1-0, gol de penalti. Se conseguíssemos ter sido um pouquinho mais eficazes no início, nas oportunidades que tivemos, se calhar a história tinha sido outra, mas como diz o nosso treinador, o jogo só acaba quando termina, quando o árbitro apita, e lutamos até ao fim. Infelizmente conseguimos ganhar os 3 pontos hoje. João, boa noite. Gustavo Soler, da Rádio Bandeirantes. E o que foi conversado durante o intervalo da partida, porque deu para ver um Palmeiras finalizando mais no segundo tempo e buscando nessa vitória até o último lance contra o São Paulo. E aproveitando, como você acabou de falar sobre calendário, desgaste, com a classificação antecipada na Libertadores, existe algum planejamento para mesclar o time nesses 2 últimos jogos contra Bolívar e Sporting Cristal? Boa noite. Primeiro, no primeiro tempo tivemos 2 claras chances de abrir o jogo. Falámos logo nisso, a dizer que o São Paulo, como defende muito bem, precisávamos de ser um pouquinho mais eficazes, e precisávamos de arriscar um pouquinho mais. Muito mais remates fora da área, mais situações de cruzamento, e foi isso que fizemos um pouquinho mais no segundo tempo. Também é normal o desgaste dos jogos consecutivos, as equipas começam a ceder um pouquinho mais de espaço. O São Paulo não tinha cedido esse espaço no primeiro tempo, fomos nós que o conquistámos. No segundo, o jogo abriu um pouquinho, tanto nós quanto o São Paulo, e aconteceu mais finalizações. E preparar o intervalo, o que é que eu posso dizer? Nós preparámos 6 substituições, que foi o que nos disseram ao intervalo, porque o Wendel tinha saído com contusão, ao qual o quarto árbitro passou essa informação, e nós preparámos-nos para isso. Quando o jogo começa, o segundo tempo, o árbitro já não sabia. O quarto árbitro andava perdido. Depois disse que eles não entregaram o papel porque não tinham papel. Depois, afinal, o São Paulo já não queria a contusão. Afinal, é só 5 substituições, já no decorrer do segundo tempo. E ao qual nós pensamos, nós só queremos que as regras sejam cumpridas. Tal quando o lance que o Abel foi expulso, nós só queremos amarelo ao jogador que lhe agarrou o pé e não o deixou correr. Mesmo perdeu a bola 3 segundos depois da gente viu que já ia em esforço. Ou seja, nós só queremos o critério igual para todos, não andar agora marca, a seguir não marca, e depois dá amarelo, depois não dá, porque ao nível mental é um desgaste tal que nós só queremos as coisas tal como elas são. Não queremos nem mais nem menos, não queremos ser beneficiados, não queremos ser prejudicados, queremos as coisas tais como elas são. E as regras são para se cumprir. Ou seja, não pode acontecer isto, não pode nós chegarmos ao intervalo para planear uma coisa e depois durante o segundo tempo já é outra, uma desorganização tremenda. Isto mostra muito que o para o qual nós muitas vezes lutamos e queremos e tentamos, e que passa da nossa forma de controlar, e às vezes perdemos um pouquinho o nosso controle porque não está nas nossas mãos, e nós só queríamos que as regras fossem cumpridas, mais nada. Pronto, este extrazinho porque me falou do planeamento ao intervalo. Boa noite, professor Martins, aqui é o João Quer do Verdazo. João, o Vitor Roque hoje chegou a 3 gols em 3 jogos, mas apesar dessa excelente fase que ele está, ele começou o jogo hoje no banco. A gente imagina que vocês já previam que o São Paulo ia chegar bem fechado e talvez o Lopes fosse uma arma para tentar furar essas linhas, né, através de cruzamentos e tal. Eu queria entender se foi por isso a opção pelo centroavante, e até que ponto, para vocês e toda a comissão técnica, a questão de estratégia, né, a questão tática pode se sobressair a um bom momento de um jogador. Obrigado. O ter várias opções para muitas posições, ou para todas as posições, tem essa parte boa, que tivemos um jogo muito desgastante no Paraguai com os 2 jogadores da frente. Apesar do Vitor ter jogado até ao fim, só podíamos fazer 5 substituições. O Estevão acabou no limite. Sabíamos que se começássemos com os 2 poderíamos ter alguns déficits de pressão, de comportamentos, de intensidade, Então foi uma decisão estratégica por essa substituição, porque conseguimos ter um plantel equilibrado, um elenco equilibrado, que dá para poder pensar mais, dar mais dores de cabeça ao treinador, porque se só tivéssemos um, tinha que jogar o Vítor.
até não conseguir mais. Mas visto que conseguimos ter um elenco muito equilibrado, conseguimos ter estas nuances estratégicas, conseguimos pensar um pouquinho mais no que é que o jogo nos pode dar, no que é que o adversário faz, jogando o López, o que é que nos vai dar, se jogar o Vítor, o que é que nos vai dar. Conseguimos trabalhar um pouquinho isso e foi uma decisão somente técnica, de hoje o Vítor começar no banco de suplentes. Ô João, aproveitando essa sua resposta, ao mesmo tempo que você tem muitas opções, né, o Palmeiras hoje tem muitas opções, tem aquela questão de todo mundo querer jogar, né? Um elenco qualificado, vocês ganham qualidade, mas ao mesmo tempo também tem que gerenciar, e a impressão que passa é que tá tudo bem, né? Os jogadores comemorando agora todo mundo junto, quem tá fora incentiva o companheiro que tá dentro. Realmente parece um momento muito bom. E o trabalho de vocês também aumentou em relação a isso, justamente porque mais qualidade, jogam 11 só, o trabalho de vocês no staff ficou mais difícil? O jogador, todos eles gostam de jogar. Eu estava aqui a mentir se algum deles gostasse de ficar de fora ou no banco. Todos eles trabalham para jogar, mas todos eles são profissionais. E todos eles sabem, nós conseguimos ter alguma tolerância e sabemos que jogar e não jogar não é igual. Eu podia estar aqui a mentir a dizer que é igual, mas não é igual. E faz parte do nosso trabalho ter essa gestão, como se fosse numa empresa. Vou dar este exemplo: numa empresa, o prémio do melhor funcionário do mês só pode ser a um, e não significa que os outros sejam ruins. E aqui é exatamente igual, só podem jogar 11 e entrar 5. Os que ficam de fora e os que não entram e os que estão a treinar no CT hoje de manhã não significa que sejam ruins. E nós temos que ter essa tolerância, essa exigência, mas sempre com uma coisa, que é o profissionalismo acima de tudo. E claro que dá mais trabalho. Ter só 11, entrar 5 era mais fácil. Mas neste contexto aqui não dá para ganhar e não dá para competir de igual forma em todas as competições, que é isso que o Palmeiras nos exige. Estar no limite em todas as competições, não dá só com 11 e 5 com o calendário deste ano. Então temos que estar preparados para isto. Os jogadores, é um discurso desde o início da temporada a dizer que este ano vai haver mais oportunidades para todos. Preparem-se todos para trabalhar, todos para agarrar a oportunidade. Quanto menos esperarem, a oportunidade vai surgir. Estejam preparados, e é isso que tem acontecido. E é uma coisa que ajuda isto tudo, que é ganhar. Ajuda, facilita o nosso trabalho enquanto gestores, que o espírito quando se ganha é diferente de quando se perde, é mais fácil de trabalhar. João, boa noite. Pedro Augusto, Rádio Dimensão Esportiva, parabéns pela vitória. Eu queria falar sobre o Vitor Roque. Na época de Barcelona, hoje repercutiu nessa semana uma fala do Rafinha, de que na época do Barcelona o Vitor ficou com o mental bastante abalado, teve uma situação ruim ali devido à fase que ele viveu lá. E demorou bastante para sair o primeiro gol dele. Já são 3 gols nos últimos 3 jogos, mas demorou para sair o primeiro gol. Queria saber se teve algum trabalho mental, algum trabalho de confiança ali feito internamente com o Vítor, para que ele não tivesse nem a confiança abalada e não tivesse nenhum tipo de ansiedade ali para sair esse primeiro gol. O próprio Clube Palmeiras fornece de tudo um pouco. O clube está formado e está organizado de forma a sermos todos uma família exigente. Como eu sou com o meu filho, como eu sou em casa, sempre com liberdade, com responsabilidade e cumprir as regras. E o Vítor, mesmo a bola não entrando, o comportamento dele e o profissionalismo dele sempre foi exemplar. E o discurso que nós passamos sempre é: Vítor, não te preocupes que ela vai entrar, a trabalhares assim ela vai entrar. Claro que mexe sempre um pouquinho com a parte mental e a confiança do jogador, isso é inegável. Eu podia estar aqui a dizer o contrário, mexe com todos nós, mexe então com o jogador responsável. Mas o ambiente e o dia-a-dia do clube ajudou, e os próprios colegas sustentando essa fase dele de não fazer o golo, as vitórias continuavam a aparecer, não fazia o Vítor, fazia o Estevão, não fazia o Estevão, fazia o Gomes, não fazia o Gomes, fazia o Rios, e isso ajuda. E tudo isto é um trabalho coletivo, o futebol é um desporto coletivo, ninguém ganha sozinho, e no Barcelona, eu vindo de fora, o que acontece é um atleta muito jovem, saiu muito cedo, este apoio nestes clubes grandes é mais lei do mais forte, que ganha o melhor, eu contra ti jogo ao melhor, ponto. E faltou se calhar um pouquinho deste apoio e suporte que estes atletas mais jovens, saindo do Brasil, que chegam a estes clubes gigantes, muitos deles precisam um pouquinho mais disso, têm mais dificuldades. E o Vítor passou a dificuldade dele, cresceu muito com isso, de certeza que ficou mais adulto, mais cascudo,
e estamos cá agora para recebê-lo. Essa fase já passou, agora é andar para a frente e continuar a trabalhar para fazer mais golos. João, tudo bem? Boa noite. Eu gostaria que você comentasse também um pouquinho a respeito do clima da Arena Barueri na noite de hoje. Mais de 29 mil torcedores presentes, recorde da Arena Barueri. E a gente fala bastante a respeito do contraste que se gera quando o Palmeiras se joga no Allianz Parque e quando joga aqui. O próprio Abel já comentou que não gosta do clima que é a Arena Barueri, mas hoje diferente, um recorde de público, jogando junto com o time até o minuto final. Queria que você comentasse hoje se vocês esperam do Allianz Parque nessa temporada, que foi justamente a participação da torcida na noite de hoje. Obrigado. Hoje foi a primeira vez que que o campo teve lotado entre aspas. Não sei quanto se teve lotado ou não, mas que teve um grande número de público. Se calhar se nos outros jogos o número de público aqui em Barueri fosse os de hoje, se calhar este assunto nunca tinha vindo ao de cima. Aqui a questão é que houve muitos jogos aqui na Arena Barueri que tinham, não sei de cor, mas 8 mil, 11 mil, 15 mil pessoas, se calhar no máximo. E isso cria um ambiente um pouquinho mais distante, um pouquinho mais frio. E aqui também faz um pouquinho mais de frio. Mas o gramado está impecável, está 5 estrelas, rapidíssimo, como nós gostamos. Os jogadores gostam muito de vir aqui agora com este gramado, então... Mas o Allianz é sempre o Allianz, é a nossa casa, é onde nos sentimos 100% em casa. Mas sempre que viermos à Arena Barueri, se tivermos este público e este clima, aproximamos-nos muito mais do Allianz e hoje sentiu-se isso. Bem-vindos, galera, já inscrevam-se no canal. Palmeiras vence Bolívar em 12 minutos e confirma a melhor campanha da Liberta. O Palmeiras venceu o Bolívar por 2-0, na noite de hoje, no Allianz Parque, pela 5ª rodada da fase de grupos da Copa Libertadores, e confirmou a melhor campanha desta fase da competição com uma rodada de antecedência. Murilo abriu o placar de cabeça aos 6 minutos do primeiro tempo, e Facundo Torres ampliou aos 12. Com o resultado, o Palmeiras manteve o 100% de aproveitamento na competição. 5 vitórias em 5 jogos. A situação do grupo G é a seguinte: Palmeiras 15 pontos, Cerro Porteño 7 pontos, Sporting Cristal 4 pontos e Bolívar 3 pontos. Palmeiras começa avassalador e define jogo em 12 minutos. O Palmeiras entrou em campo já classificado e em busca de uma vitória simples para confirmar a Eldorado campanha. A equipe começou o jogo em um ritmo acelerado e com 12 minutos de jogo já tinha 2-0 no placar. Murilo marcou o primeiro após cruzamento de Piquerez, e Facundo Torres ampliou com o gol aberto após assistência de Maurício. Com a vantagem, o Alviverde diminuiu bem o ritmo e se armou para o contra-ataque. Mas o Bolívar não conseguiu criar boas jogadas no setor ofensivo. Se com 12 minutos do primeiro tempo o Palmeiras já começou a se poupar, o mesmo aconteceu na etapa final. A equipe esperava uma atitude do Bolívar, que conseguiu criar mais chances, mas não assustou. O destaque positivo ficou para as peças que Abel usou no segundo tempo. Vanderlan, Mike, Rafael Veiga, Luigi e Flaco Lopes ganharam minutos. Mike e Veiga se recuperaram de lesões e precisavam de ritmo de jogo. Vitor Roque leva perigo em tentativa de bicicleta. Aos 4 minutos, Felipe Anderson cruzou bola na área. Facundo Torres escorou e Vitor Roque emendou uma bicicleta. A bola passou perto do gol do Bolívar e arrancou suspiros dos torcedores no Allianz Parque. Murilo abre o placar para o Palmeiras. Logo aos 6 minutos, Piquerez teve espaço pelo lado esquerdo e fez cruzamento perfeito para Murilo. O zagueiro cabeceou firme e estufou as redes de Cordano, sem chances para o goleiro do Bolívar. Facundo Torres amplia. Aos 12 minutos,
Felipe Anderson achou grande passe para Maurício no corredor direito. O meia invadiu a área e cruzou na medida para Facundo Torres, que só teve o trabalho de empurrar para o fundo do gol. 2-0. Vitor Roque perde chance cara a cara com o goleiro, e Palmeiras reclama de pênalti. Aos 14 minutos do segundo tempo, a defesa do Bolívar falhou, e Vitor Roque ficou com o campo de ataque aberto para correr. O atacante disparou e na hora da finalização, na cara de Cordano, recebeu um tranco do defensor, ele caiu, levantou, mas a bola saiu pela linha de fundo na sequência da jogada. O VAR revisou o lance, mas nada foi marcado. Facundo Torres faz o terceiro, mas não valeu. No lance seguinte, o Palmeiras cobrou escanteio curto, e após tabela, a bola chegou para Facundo Torres, dentro da área, que não perdoou. Bolívar balança as redes, mas gol também é anulado. E aí galera, já se inscrevam no canal e deixem aquele like. Sabemos muito bem como é que é esta competição e sabemos muito bem onde estamos, a imprensa que temos também, e precisamos de continuar. Somos tão favoritos agora como éramos no princípio, são várias equipas que lutam pelos mesmos objetivos. Dá-nos uma vantagem de jogar em casa, mas já em anos anteriores também decidimos em casa e fomos eliminados. Portanto, não é a primeira vez, nem a segunda, nem a terceira que connosco ficamos em primeiro, na fase de grupos. Portanto, foi um objetivo cumprido, mas o objetivo maior é passar as fases de grupos, chegar à final e tentar ganhar, mas sabendo que há outras equipas que podem não ter os mesmos recursos, mas há outras formas de ganhar, não há só uma. E, portanto, não conseguimos nada mais, nada menos do que ficar em primeiro. Começa já tudo zero na próxima eliminatória, quando passarmos à fase a eliminar. Qualquer que seja o adversário que nos vai calhar pela frente, a única vantagem que nós temos será seguramente em teoria. O Palmeiras vai, isso é na teoria. Na prática, na teoria, podemos ter 60 contra 40 do nosso adversário, mas o nosso adversário pode ter 40 para passar. Nós podemos ter 80 e o adversário 20, nós 90 e o adversário 10. Portanto, está tudo em aberto e fizemos apenas aquilo que nos competia, que era ganhar em casa. Eu entendo que parece tudo fácil, né? Parece que o que o Palmeiras faz é fácil, mas não me esqueço das críticas que vocês fizeram, não me esqueço o que é que aconteceu a seguir ao jogo do Corinthians. E, portanto, aqui é assim que funciona, já disse isso aos jogadores. Aqui, uma semana o treinador é um espetacular, na outra semana, 20 minutos de jogo estão a chamar burro ao treinador, estão a chamar pardal ao treinador. Isto é cultura de futebol. Aqui numa semana chamam bagre a jogadores, na semana seguinte estão a pedir para ir ao internacional, estão a pedir para ser internacional. Isto aqui é a cultura de futebol. Um clube, uma semana está bem, ganha 3 ou 4 jogos seguidos, a seguir perde um jogo em casa com uma equipa mais fraca, já é um clube que não presta, já é uma direção que não presta. Isto é a cultura do futebol que nós temos, para não falar noutras coisas que acontecem que nós ficamos tristes e lamentamos, porque isso é a imagem do futebol brasileiro e nós, eu, os meus jogadores, vocês e quem manda no futebol brasileiro têm que escolher que imagem querem passar do futebol brasileiro, que para mim tem um potencial imenso, mas que nem todos estamos na mesma sintonia, nem todos queremos o mesmo. Infelizmente há imagens que passamos, e essa é a vossa responsabilidade daquilo que é o futebol, é isto que eu quero. O jogador bagre numa semana, no outro vai à seleção. Um treinador que é burro hoje e que está em final de ciclo, como disseram a mim, passado 3 semanas ou 4, está em final de ciclo porque estou há 7 ou 8, eu vou perder e ganhar como os outros. É isto que nós queremos para o nosso futebol? Mas essa responsabilidade não é minha. Bom, boa noite, Abel. Luca Dutra, da Vável Brasil. Parabéns pela vitória. A gente pôde ver o Palmeiras
fazendo 2 gols em um intervalo de 15 minutos, os primeiros 15 minutos de partida. E depois disso, eu pude sentir, pelo menos, que o Palmeiras ele acabou tirando um pouco o pé do acelerador. É bem verdade, teve algumas oportunidades de ampliar o placar, mas acabou fechando o placar em 2-0. Eu queria saber de você, falta um mês para o Mundial de Clubes, nessa semana falta um mês justamente para o Mundial de Clubes. Queria saber qual o plano nesse último mês de preparação, se é realmente tirar o pé, focar numa manutenção de energia e pensar, é claro, nos próximos confrontos, em Bragantino no próximo domingo, Copa do Brasil na semana que vem e também a última partida válida pela fase de grupos da Copa Libertadores. Então, queria saber qual é o plano desse próximo mês. Obrigado. Olha, o plano é jogo a jogo, aqui não dá para ter muito plano. E concordo com o que tu disseste. Eles sabem que quem tirar o pé do acelerador está fora. Não tem como. E não há outra forma de tu te preparares do que não ser pôr o pé no acelerador. E foi isso que aconteceu exatamente. Entramos muito bem, muito fortes, e porque tiramos o pé do acelerador começámos a falhar muitos passos. Dos 25 minutos até os 45 da primeira parte foi o que mais fizemos. Tirar o pé do acelerador e os erros começaram a acontecer. Isto é como na Fórmula 1. Quando vocês vão, os primeiros que vão na frente e os que estão na box, calma. Não pode ter calma, não pode começar a tirar o pé na curva, o carro deixa de estar tão aderente, eu deixo de estar tão concentrado, tão focado e os erros aparecem. Portanto, não dá para tirar o pé do acelerador e depois em função do calendário deste ano, que é o pior do que eu apanhei quando cheguei aqui, não dá para pensar muito à frente. É um jogo de cada vez, uma semana de cada vez, e é isso que nós vamos fazer. Preparamos o jogo hoje, aqui contra o Bolívar, para fazer um bom jogo e tentar ganhá-lo. Felizmente conseguimos. E daqui a 3 dias vamos jogar com uma equipa, e corrija-me se eu estou enganado, que está há uma semana a preparar o nosso jogo. Certo? Não, eu tenho a vantagem toda. Eu, durante a semana, que é coisas que vocês... Eu gostava que vocês falassem destes detalhes que fazem toda a diferença. Façam detalhes que depois no final do ano fazem toda a diferença. Equipas que vão jogar contra outras, mas estão a pensar na Libertadores e poupam os jogadores contra equipas que lutam pelos mesmos objetivos que nós, que é para ser campeões do brasileiro, e tiram os jogadores para poupar a pensar e não vão com a máxima força, né? Mas são decisões que têm que ser tomadas. E como te disse, nós vamos preparar o Bragantino. Hoje é quinta, sexta recuperação no sábado, que ainda os jogadores que jogaram ainda estão em recuperação. Que tempo eu vou ter para treinar o Bragantino? Não é? Portanto, e o Bragantino está há uma semana, olha, Palmeiras joga assim, treinamos terça, treinamos quarta, treinamos quinta a preparar o jogo contra o Palmeiras. É o que vai acontecer. Vocês vão ver uma equipa de Bragantino super competitiva, não é? Super motivada, que fez um paulista e agora está a lutar para o título como nós. É isto, o futebol brasileiro é assim. Tudo bem, Abel? Boa noite. Palmeiras lidera a Libertadores, lidera o Campeonato Brasileiro, voltou a jogar bem, então aparentemente as coisas estão ficando mais calmas aqui. E hoje o seu empresário esteve aqui, né, e o Palmeiras já manifestou interesse na sua permanência. Eu acho que tem, né, algumas coisas para acontecer. Eu queria ver do teu lado, se você acha que é o momento ainda, ou você acha que o Super Mundial de Clubes pode ser um divisor de águas, uma exposição maior. Queria que você contasse um pouco. Hã? O empresário está cá, é isso? Não está aqui? O que é que ele vem fazer? Eu imagino que talvez tentar a extensão do contrato com o Abel Ferreira com o Palmeiras, não? Mas essa é a pergunta que me queres fazer? Eu quero saber se você tem planos para isso, se você acha muito cedo para falar em uma renovação ou um assunto que o Palmeiras já manifestou que quer. Eu não ouvi você ainda falar sobre isso. Eu não vou alterar, porque não tenho nada de novo para vos dizer. Eu acho que a Presidente já disse isso, não é a primeira vez que ela diz isso. É uma honra e um orgulho muito grande ser treinador de Palmeiras e ter o Palmeiras a fazer tudo. Eu quero dizer que no Palmeiras não precisa de fazer absolutamente mais nada. Precisa de fazer mais nada. Portanto, vamos fazer como sempre fizemos. O mais importante agora é ajudar os meus jogadores. O mais importante agora é preparar a nossa equipa. E com o tempo, com o carinho, com o respeito, tudo se vai decidir por aquilo que é o melhor para o Palmeiras. Isso é que é o mais importante. E vocês sabem o quanto eu gosto de estar aqui. Não só porque nós este ano fizemos aquilo que eu já há muito tempo queria, que era termos uma equipa bem competitiva. Andámos a trabalhar há muito tempo para isto, mas se amanhã perder 2 jogos ou 3, tu principalmente, que és ótimo nisso,
vais dizer que acabou o fim de ciclo do Abel, que se calhar o melhor é o Abel ir embora, se calhar é melhor nem renovar com o Abel, porque ele já não é bom, é incompetente, porque já não quer trabalhar, porque já não tem fome. É assim que funciona. E, portanto, volto a dizer, é um orgulho muito grande, não é de hoje, e a Presidente sabe aquilo que eu penso, o Barros também sabe aquilo que eu penso, os jogadores sabem aquilo que eu penso, e o que vocês têm que saber hoje é que eu estou de alma e coração e super motivado no Palmeiras. É isso que tenho para vos dizer, mais nada. Abel, boa noite. Você falou, né, sobre o Bragantino. É um concorrente seu, né? Flamengo pode terminar hoje meia-noite fora da Libertadores, é um concorrente seu também no Campeonato Brasileiro. Esse jogo hoje valeu muito mais pela classificação geral ou por até você ganhar um pouco de fôlego contra o Sporting Cristal para poder baixar um pouco a adrenalina da equipe, mesclar mais o time e dar descanso a alguns jogadores pensando até no Mundial, ou não tem essa não? É pedreira todo o jogo. Esqueçam isso. Eu não conheço ninguém que se prepare para uma prova, para uma competição, relaxando, baixando. Eu não conheço. Eu não posso estar a descansar, quer dizer, eu não posso treinar ao sol quando eu sei que o jogo vai ser à chuva. Eu tenho que treinar na tempestade para jogar à chuva. E tenho que jogar na tempestade. Não dá. E hoje jogamos com a melhor equipa. Esqueçam isso de trocar a A ou B, jogamos com a melhor equipa. Gestão da energia para jogar com a máxima força. E daqui a 2 dias vamos ter que fazer igual. Os jogadores que entram, ao contrário daquilo que vocês pensam, o treinador poupou o Gomes, o treinador poupou... Vocês sabem há quanto tempo o Gomes anda a jogar com o joelho todo... Vocês sabem há quanto tempo que anda a jogar? Há quanto tempo que o Estevão fez estes jogos todos? A mesma coisa o Giai. Quanto tempo que anda o Giai a jogar? Vocês acham que o Giai chegava aqui? Não dá. Portanto, estou muito contente porque acho que este ano nós temos um elenco equilibrado e não é para mim. Quantas vezes já vos disse que não há titulares para mim? Vocês é que fazem. Este é titular, aquele é... São vocês que fazem, não sou eu. São vocês que dizem isso. Eu, se tiver que meter um moleque a jogar, meto, como já meti. Onde já me acusaram que o treinador... Aliás, já fui acusado de não apostar na formação. Que é uma coisa absurda. Não é do Palmeiras, foi desde sempre. Se eu cheguei até aqui, foi porque apostei no Braga, foi porque apostei no PAOK, e foi porque por isso é que me contrataram. Também não tenho muitos clubes. Nem tenciono ter muitos clubes na minha carreira. Não tenciono ter muitos clubes. Tenciono estar onde eu gosto de estar, onde me reconhecem, onde valorizo e onde eu sou feliz. Apesar de vocês serem todos muito queridos e amigos, mas quando as coisas não correm bem deste lado, o pau pega. Falta saber até quando é que eu quero e até onde é que eu aceito o limite que o pau pegue. Portanto, agora, o Palmeiras, já vos disse o que é que eu penso de Palmeiras. Nunca. Há coisas no futebol brasileiro que eu não gosto, fico envergonhado, mas o Palmeiras é algo que não se explica, que se sente. Está bem? Mas o Palmeiras é algo que não se explica, que se sente. Está bem? Inscreva-se na TV Palmeiras e seja Avante. O Avante premiado pode mudar a sua vida. Faça o plano anual e concorra a um apartamento. Só quem é Avante pode ganhar. Avante premiado. Nessa campanha, o Palmeiras que torce por você. Fala galera, espero que estejam todos bem. Aqui é do canal Aliança Palmeiras. Já peço aquele like esperto. E que vocês se inscrevam no canal. Digam de qual cidade estão falando que iremos mandar um abraço. Vamos às notícias. Palmeiras vira contra RB Bragantino e se isola na liderança, em jogo que valia a liderança do Campeonato Brasileiro. Massa Bruta saiu na frente, mas o Verdão conseguiu virada. O Palmeiras venceu o RB Bragantino por 2-1, neste domingo, 18, no estádio Cícero de Souza, em Bragança Paulista, pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Massa Bruta abriu o marcador com Gabriel, enquanto o Verdão virou com Murilo e Maurício. Mesmo sem criar muito, o RB Bragantino foi melhor que o Palmeiras nos primeiros 45 minutos em Bragança Paulista, embora com mais posse de bola.
o Verdão teve dificuldades na construção ofensiva, sobretudo no terço final do campo. Aos poucos, os donos da casa encontraram espaços e, aos 22 minutos, Gabriel aproveitou boa jogada pelo meio, finalizou o rasteiro da entrada da área e abriu o placar. O panorama se manteve no início do segundo tempo, com muitos erros e pouca criação, até que aos 27 minutos, o Palmeiras chegou ao empate com Murilo, de cabeça, após cobrança de escanteio. Pouco depois, Mauricio, que havia entrado no lugar de Facundo Torres, aproveitou o rebote dentro da área e finalizou no canto para virar o placar. Em vantagem, o Verdão passou a administrar o jogo com mais posse e controle, garantindo os 3 pontos. Com a vitória, o time de Abel Ferreira chegou aos 22 pontos e se mantém na liderança do Campeonato Brasileiro. O Red Bragantino, que permanece com 17, ocupa a terceira colocação, mas ainda pode ser ultrapassado no complemento da rodada. As duas equipes voltam a campo na quinta-feira, pela volta da terceira fase da Copa do Brasil. O Massa Bruta recebe o Criciúma, enquanto o Palmeiras enfrenta o Ceará no Allianz Parque. Aqui é Aliança Palmeiras. Terminamos com a entrevista do craque Estevão. Fala galera, bem-vindos ao canal Aliança Palmeiras. Já pedimos que se inscrevam no canal e deixem aquele like. Rumores sobre Cristiano Ronaldo no Verdão. Vamos ver o que a presidente Leila Pereira fala a respeito de mais contratações. O Palmeiras, o Abel não fez solicitação nenhuma. O Palmeiras vai para o Mundial com esse elenco. Nós estamos com o elenco fechado, mas você sabe como é que é futebol. Nós temos uma janela agora em junho. Se houver alguma oportunidade, se o Abel perceber que precisa de algum reforço em alguma posição, se eu tiver algum atleta que meu departamento de futebol acha interessante, não é que o Palmeiras traga, nós estamos sempre abertos para novos atletas que venham a incorporar e fortalecer ainda mais o nosso elenco. Mas para não criar expectativa no nosso torcedor, por favor, gente, o nosso elenco está fechado. Foram 7 contratações que nós fizemos esse ano. Nós estamos com o elenco muito forte. Olá, sejam bem-vindos ao canal Aliança Palmeiras. Digam de qual cidade estão falando que iremos mandar um abraço. Já peço seu like e que inscrevam-se no canal. Vitor Roque desencanta e Palmeiras vence Vasco pelo Brasileirão. Solta a carta. Na tarde deste domingo 4, o Palmeiras venceu o Vasco, em jogo disputado no Mané Garrincha, em Brasília, pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. O único gol da vitória palestrina foi anotado por Vitor Roque, que fez seu primeiro gol pelo clube. A primeira etapa foi de equilíbrio em Brasília, com as duas equipes dividindo bons momentos durante os 45 minutos iniciais. O Vasco apostou em contra-ataques, enquanto o Palmeiras fazia boas jogadas pelo alto. A principal chance do primeiro tempo foi do Vasco. No último lance, o Everton saiu errado e a bola sobrou para João Vitor, que chutou de cobertura. A bola tinha endereço certo, mas Giai, de bicicleta, salvou em cima da linha. No segundo tempo, a dinâmica do jogo seguiu o mesmo ritmo. O Palmeiras assustou com chutes de fora da área de Emi Martínez e Piquerez, enquanto Reien finalizou para a defesa de Everton. Aos 15 minutos, Vitor Roque finalmente desencantou com a camisa do Palmeiras. Após saída errada, Estevão recuperou a bola e só ajeitou para o camisa 9 marcar seu primeiro gol, com a camisa palestrina. Após o gol, o Palmeiras passou a dominar o jogo, enquanto o Vasco encontrava dificuldades para atacar. A principal chance foi aos 37, quando Flaco Lopes perdeu grande chance de matar o jogo, depois de sair cara a cara com Léo Jardim e chutar para fora. Situação na tabela.
Com a vitória, o Palmeiras assume a liderança provisória do Brasileirão, com 16 pontos. Agora, o Verdão torce contra o Flamengo, que tem 14, que encara o Cruzeiro nesta rodada. Por outro lado, o Vasco perdeu posição, e agora é o 13º colocado, com apenas 7 pontos conquistados. Aqui é Aliança Palmeiras. Surge ao verde imponente, no gramado em que a luta o aguarda. Aqui, ó, Nicolete, ESPN. O Palmeiras teve muita dificuldade no primeiro tempo, né? Não conseguiu criar muito pelas pontas, até depois a gente viu essa mudança no intervalo. Por que você acha que teve essa dificuldade no primeiro tempo e qual foi o pensamento de estratégia para tentar mudar no segundo? Boa noite. Nós sabíamos que tínhamos que entrar forte, porque é um adversário que estava há 8 dias sem competir, tinha 100% de energia, e nós sabemos a dificuldade que é, porque lá na Europa são poucas as equipas que estão nas competições, aqui no Brasil são quase todas. Então, ou seja, aqui equilibra um pouquinho, e quando há estas equipas muito boas que não estão nas competições sul-americanas, torna-se ainda mais difícil, que é o caso do Bragantino, que é uma equipa muito qualificada, uma equipa muito bem treinada, que sabe o que faz, difícil, por isso é que estava em segundo lugar, e nós sabíamos que tínhamos que estar no máximo das nossas forças, e na primeira parte não conseguimos. Não conseguimos ser pressionantes, não conseguimos ganhar os duelos, não conseguimos quebrar a primeira pressão 3-3 do Bragantino. Eles tiveram muito sucesso na forma como nos estavam a pressionar. Depois, ao intervalo, tivemos que ajustar um pouco, tanto com substituições como a forma de o posicionamento dos nossos jogadores, para estarmos mais perto dos jogadores do Bragantino. Tivemos que arriscar um pouquinho e, felizmente, conseguimos ter essa superioridade na pressão, no ganho da bola. Começámos a jogar mais dentro do meio-campo do Bragantino, e isso fez com que conseguíssemos, dentro das nossas dificuldades físicas de alguns jogadores, devido à sequência de jogos, mas estando mais perto da baliza do adversário torna-se mais fácil, aí conseguimos recuperar as bolas um pouquinho mais na frente e que ajudou a conseguirmos criar mais oportunidades no segundo tempo. João, tudo bem? Maurício Ferreira, da Rádio Band News FM. Eu queria te ouvir um pouquinho sobre a vitória, né? Quando ela é conquistada na marra desse jeito como foi hoje pelo Palmeiras, né? Não abdicando em nenhum momento, apesar de ter passado ali em torno de 55, 60 minutos sofrendo com o adversário, o fator casa e tudo mais. O quanto esse tipo de vitória contribui para uma coisa que a gente tem visto muito do Palmeiras também nesses últimos jogos, que é a questão da união do elenco. Mudou o ambiente da temporada passada para essa? Vocês têm visto esse grupo do Palmeiras mais unido do que foi em relação à temporada passada, até porque a gente tem visto que as comemorações são diferentes esse ano, né? Obrigado. Boa noite. Quando se ganha, torna-se tudo um pouquinho mais fácil. Mais fácil no dia-a-dia, mais fácil no trabalho, mais fácil na gestão, porque mesmo os que estão de fora compreendem e entendem, a equipa está a ganhar. E este ano conseguimos ter mais soluções. Mas há uma diferença, que este ano também há muito mais jogos. Ou seja, estamos há 2 meses e pouco a jogar de 3 em 3 dias e os jogadores sabem isso. Nós fomos claros desde o primeiro dia a dizer que este ano a estratégia, independentemente se ganhássemos ou não, iria ser diferente, iria ser mais rotativa, íamos pôr os jogadores mais inteiros, porque achávamos que todos estão os 2 jogadores por posição estão mais nivelados, mas isto tudo só se junta e só se cola com as vitórias. E ganhando é mais fácil amanhã de manhã chegar no CT e começar a preparar o jogo de quinta-feira para a Copa. É mais fácil, o ambiente é mais fácil, a recuperação é menos pesada, e não é questão deste ano ser o espírito ser diferente ou não. É sangue novo, e em tudo na vida às vezes é preciso algumas mudanças, porque era um elenco já com jogadores de há muitos anos no Palmeiras, e sentimos a necessidade de trazer algum sangue novo, e ajuda porque estamos a ganhar. João, boa noite. Eu gostaria de saber sobre as entradas, principalmente do Luiz e do Thales. Eram 2 jogadores que não vinham atuando com certa frequência, até chamou atenção, talvez, a entrada dos 2. Só que o Luiz, principalmente, mudou bem a cara do jogo, né? Imprimiu muita velocidade ali pelo lado esquerdo. Queria que você falasse da sua decisão de colocar o Luiz e não, talvez, Felipe Anderson, Veiga, que ficaram no banco. E esse garoto que, na minha visão, mudou principalmente no segundo gol. A jogada foi inteira dele e o Maurício completou para o gol. Nós tivemos
algumas baixas de última hora, o Vítor por razões pessoais, e estamos todos aqui para o apoiar e para o ajudar. O Paulinho por gestão que temos que fazer da lesão grave que teve, na evolução dele faz parte, sabemos que não vai dar para os jogos todos esta parte inicial. E quando o Luigi está no banco, nós sabemos, e ele sabe muito bem a função dele, é quando a equipa precisa para arriscar um segundo centroavante pela esquerda. Ele sabe que quando entrar é para fazer isso. E ao intervalo era o que o jogo estava a pedir, precisávamos de arriscar, estávamos a perder o jogo, e a solução foi essa. O Thalys, porque é o nosso terceiro centroavante, por assim dizer, que tem jogado, ainda há 4 dias jogou no Sub-20, está com o ritmo de jogo. Hoje era a segunda opção e achámos que deveríamos substituir o López e confiamos totalmente no Thalys também. Estão a trabalhar connosco desde o primeiro dia, só vão abaixo para jogar, para dar ritmo de jogo e estão sempre preparados e foi somente isso. Bom, boa noite, João. Sou Vitor Palhares do Lance. Você comentou sobre a situação do Paulinho, ele foi titular no Clássico contra o São Paulo e não atuou mais. Queria saber se ele regrediu na lesão dele, se vocês estão fazendo esse cronograma e se vocês consideram que ele vai estar 100%, principalmente para a competição mais importante do ano, que vai ser o Mundial de Clubes. É por isso que estamos a trabalhar, para ele estar o melhor possível no Mundial de Clubes. É um jogador que teve uma lesão grave, veio de uma operação chata, desde o início da temporada que andamos a fazer esta gestão. É uma gestão necessária, precisamos de evoluir fisicamente, muscularmente o jogador para se sentir o melhor possível. E se nós formos ver, contra o São Paulo foi um momento que ele jogou mais nesta temporada e estamos no cronograma, sabíamos que íamos demorar mais uns diazinhos para ele, dentro desta rotina maluca, para ele recuperar um pouquinho mais, e está dentro do processo, está dentro do que nós esperamos. Não pressionamos nada, não passamos de fase, é o que é, e está dentro do que nós esperamos e que Deus queira que na quinta-feira ele já esteja entre nós para continuar a ajudar. João, boa noite. Gustavo Soler, da Rádio Bandeirantes. Você falando sobre esse ambiente do Palmeiras, essa mudança dentro do grupo, jogadores festejando bastante essas vitórias. Do lado da comissão técnica, isso pesa também para pensar em um futuro por mais 1-2 anos no comando do Palmeiras? Boa noite. Boa noite. Isso é com o treinador principal. Eu trabalho com ele há 15 anos. Ele às vezes pergunta-me, mas sabe que por onde ele for, se quiser ficar, se quiser continuar a trabalhar comigo, eu vou estar sempre 100% disponível, mas esses assuntos têm que ser com ele. Boa noite, João. Meu nome é Gabriele Simoni. Os 3 próximos jogos do Palmeiras são contra os primeiros colocados na tabela, né? Além da importância de bons resultados nesses jogos, o quanto eles vão servir de teste e preparação para o Mundial, que vai ser em seguida, o que vocês acham que vocês ainda têm que ajustar? Obrigada. Boa noite. Há 2 dias o treinador chamou o elenco ao vestiário e disse exatamente isso, que foi, se pudéssemos escolher jogos para nos prepararmos da melhor forma possível, escolheria os 3 primeiros, porque no momento são as 3 equipas mais fortes. E é isso que aconteceu, um acaso, e preparou-os para isso e disse que estes 3 jogos eram essenciais e fundamentais para nos prepararmos o melhor possível para o que aí viesse, porque são com as 3 equipas mais fortes no presente do futebol brasileiro, no Brasileirão. E é isso, é usar esta mentalidade. Sabíamos hoje a dificuldade que era apanhar uma equipa fresca como o Bragantino, e tivemos algumas dificuldades, temos que ser sinceros, principalmente no primeiro tempo, mas no final foi positivo por tudo, por esta forma de conseguir dar a volta por cima nas dificuldades, a resiliência, o trabalho. Às vezes, quando não dá na qualidade, tem que dar na transpiração, na vontade, no querer, porque assim também se ganham muitos jogos, e melhor teste era impossível. Dar os parabéns aos jogadores porque conseguiram ter uma nota positiva. João, boa noite. Pedro Caim da Rádio Craque Neto. Até falando de Mundial, porque cada dia fica mais próximo e cada dia fica mais
forte na ilusão do torcedor do Palmeiras o sonho de jogar um Mundial de Clubes. É uma competição que acontece pela primeira vez na história. Você falou sobre esses testes positivos do time do Palmeiras contra equipes fortes para se preparar para o Mundial, mas como dosar essa preparação para o Mundial sabendo que cada jogo ele é muito importante, né? Uma Copa do Brasil que pode custar o ano em caso de uma eliminação, a Libertadores já é líder geral, mas 2 jogos ainda de campeonato brasileiro, contra o Flamengo, um time muito forte, contra o Cruzeiro fora de casa. Como dosar esse tipo de preparação para o Mundial, até para segurar essa questão da ansiedade dos jogadores? Boa noite. Apesar de todos os fatores que nós podemos controlar, para isso trabalhamos, é por isso que temos o departamento científico, é para todos os dados, todos os números, todos os valores, todos os indicadores nos mostram, muitas vezes, se vale a pena arriscar ou não em algum atleta. No passado tivemos que arriscar, e este ano também já arriscámos em alguns, mas este ano, neste momento, estamos a tentar ser um pouquinho mais equilibrados. Se repararmos, há alguns jogadores que ficam fora tanto das convocatórias como do 11 inicial, para podermos chegar num momento do Mundial de Clubes, todos preparados, todos disponíveis, de forma a todos poderem ajudar nesse momento importante. Uns só a treinar, outros no banco sem entrar, outros nas substituições e outros a jogar a titular. E eles sabem disso, todos preparados naquele momento, e queremos que todos estejam disponíveis, é para isso que estamos a trabalhar, sabendo que no futebol não há 100% de certezas, pode haver alguma lesão no jogo de quinta-feira, mas olhando jogo a jogo, porque o nosso trabalho, a nossa profissão obriga-nos, principalmente no Palmeiras, a ganhar todos os jogos. Então não podemos agora lembrar-nos de fazer uma pré-temporada para o Mundial de Clubes, é impossível fazer isso. Então estamos a usar todos os jogos para nos preparar o melhor possível para esse momento. Por exemplo, na Europa os campeonatos estão a acabar, vão dar quase todas as equipas uma semana de férias, e nós ainda vamos estar a competir, os jogadores vão para as seleções, vão ter connosco aos Estados Unidos 3 dias depois de nós já lá estarmos. Isto tudo conta, isto tudo é ponderado, mas felizmente conseguimos ter uma data FIFA antes, que nos vai ajudar a ajustar algumas coisas no nosso planeamento. Mas pensando isso, pensamos nas horas vagas, nas tardes que temos, porque todo o foco é ganhar agora quinta-feira. Isto é um extra que nós fazemos no nosso planeamento, no nosso trabalho. Boa noite, João, Maria do Correio de Atibaia. Hoje a gente viu uma vitória importante do Palmeiras aqui em Bragança Paulista, né? Contra um Bragantino que estava em boa fase. E, na sua opinião, qual que foi a maior dificuldade que o Palmeiras enfrentou o Bragantino aqui, né, na sua análise? Boa noite. Foi das vitórias mais difíceis que tivemos este ano. As dificuldades é a intensidade que eles conseguem pôr nos lances e a organização que têm. É difícil jogar quando uma equipa consegue ter timings de pressão e consegue fazer aquele 3-3 na primeira fase. Nós gostávamos de ter tempo e espaço para poder jogar e construir, mas o Bragantino não nos dá, obriga-nos a estar a errar. Muitas vezes, se vimos hoje, não vi a estatística, mas deve ter sido os jogos que tivemos uma percentagem de passes errados maior. Porquê? Porque estamos a ser pressionados, estamos a ser bem pressionados, estamos a ser bem condicionados, e o Bragantino tem essa qualidade, e isso criou-nos muitas dificuldades, especialmente no primeiro tempo. Tínhamos poucos jogadores no corredor da bola para tirar, o Bragantino não nos dava espaço, fechava-nos as linhas de passe por trás, não conseguíamos rodar o corredor do jogo, o espaço que tínhamos no corredor era só a profundidade, os zagueiros são muito rápidos do Bragantino, precisávamos de ganhar conseguir segurar essa bola para depois jogar de frente, e tivemos essas dificuldades. Claro que todos nós, na teoria, quando planeámos o jogo, pensávamos que íamos conseguir ser superiores, mesmo com essas dificuldades, não conseguimos, o Bragantino teve esse mérito, mas depois no segundo tempo conseguimos encontrar outros espaços, conseguimos pôr o Maurício por dentro a fazer um terceiro volante, a encontrar mais bolas nas costas dos médios deles na pressão, conseguimos ter o Luigi a receber a bola de frente para o lateral direito e a conseguir empurrar a equipa para a frente, e isso tudo conseguimos crescer no jogo, conseguimos estar um pouquinho mais por cima, e foi essa vantagem. Podíamos ter empatado o jogo na mesma, perdido o jogo, mas felizmente ganhámos, mas foi essa a diferença do jogo, e se eu conseguir dizer, foi dos jogos mais difíceis desta temporada. Tá, obrigado, boa noite. E aí pessoal, aqui é do canal Aliança Palmeiras.
Já peço seu like e que se inscrevam no canal. Vamos às notícias, mas antes comentem de qual cidade estão falando, que mandaremos um abraço. Estevão marcou 2 gols, destacando-se com um golaço após jogada individual. Flaco Lopes completou o placar no final do segundo tempo. Além da vaga, o Alviverde garantiu 3,6 milhões de reais. O bônus faz parte da premiação. Após uma primeira etapa abaixo, Estevão resolveu o jogo para o Palmeiras. Ele sofreu um pênalti. Após bater e desperdiçar a cobrança, marcou o gol no rebote, com a vantagem no placar. O Palmeiras ficou menos tenso no jogo e conseguiu jogar solto. 3 minutos depois, o garoto ampliou com um golaço. Flaco Lopes ainda fez o seu na reta final do jogo após lance de oportunismo. Felipe Anderson sente lesão na coxa e é substituído com apenas 11 minutos do primeiro tempo. Mike entrou no lugar do meia, que já teve uma lesão no pubis no início da temporada. Quase um golaço de Estevão. Aos 21 minutos do primeiro tempo, a joia palmeirense de um chapéu no marcador tabelou com Maurício e recebeu na cara de Fernando Miguel. O problema é que o atacante finalizou em cima do goleiro. Seria um belo gol. Pedro Henrique abre o placar para o Ceará, mas gol é anulado. Aos 43, Pedro Henrique recebeu o lançamento, driblou Everton e fez 1-0 para a equipe visitante. O problema é que ele estava em posição de impedimento, e o gol foi anulado. Fernando Miguel salva o Ceará. Aos 2 minutos do segundo tempo, Estevão tabelou com Mike, buscou a linha de fundo e cruzou rasteiro para Vitor Roque, o camisa 9. Finalizou de primeira, no contrapé de Fernando Miguel, mas o goleiro fez grande defesa em 2 tempos. Gustavo Gomes quase marca para o Palmeiras. Aos 8, Estevão cobrou falta na ponta esquerda. Gomes ganhou da defesa pelo alto, cabeceou para baixo, e a bola passou raspando a trave do Ceará. Estevão, com emoção, abre o placar para o Palmeiras. Estevão sofreu o pênalti de Dieguinho, e ele mesmo foi para a cobrança. Aos 21, ele bateu no canto direito a meia altura, e Fernando Miguel defendeu, mas Estevão pegou o rebote e abriu o placar para o Alviverde. Estevão marca um golaço e amplia para o Palmeiras. Aos 24, a joia palmeirense recebeu de Lucas Evangelista na meia esquerda, invadiu a área, pedalou para cima de Marlon e fuzilou de perna esquerda no ângulo direito. Sem chances de defesa para Fernando Miguel, Flaco Lopes fecha a conta para o Palmeiras. Aos 41, Mike cruzou, Marlon falhou ao afastar de cabeça, e Flaco usou bem o corpo para proteger a bola, girar e finalizar para fazer o 3-0. E aí galera, bem-vindos ao canal Aliança Palmeiras. Já peço humildemente seu like, e inscrevam-se no canal. Flamengo vence com goleiro herói, pênaltis polêmicos e cola no líder. O Flamengo venceu o Palmeiras por 2-0, na tarde de hoje, no Allianz Parque, em jogo válido pela 10ª rodada do Brasileirão. O resultado embolou a briga pela liderança do Brasileirão. O Palmeiras ficou com 22 pontos, enquanto o Fla foi a 21. O Cruzeiro 17. Ainda joga na rodada, e também pode se aproximar. Flamengo manteve tabu contra o Palmeiras no Brasileirão. A última vitória do Alviverde contra o rubro-negro na competição foi no dia 12 de novembro de 2017, 2-0, com 2 gols de Daverson, no Allianz Parque. O Alviverde teve a chance de abrir o placar logo no início do jogo com um pênalti, mas Rossi pegou a cobrança de Piquerez. Já no segundo tempo, o Flamengo teve uma penalidade a favor, e Arrascaeta não perdoou. Ayrton Lucas fechou a conta para o Fla nos minutos finais do segundo tempo. Os 2 pênaltis geraram muitas reclamações dos 2 lados. O Palmeiras volta a campo na quarta-feira, contra o Sporting Cristal, no Allianz Parque, às 21h30 de Brasília, pela última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. O Alviverde já garantiu a melhor campanha de seu grupo e a geral, mas o jogo marca a despedida de Estevão no Allianz. Já o Flamengo enfrenta o Deportivo Táchira,
no mesmo dia e no mesmo horário, no Maracanã. Só a vitória interessa para o rubro-negro conseguir a classificação para a próxima fase da Liberta. Palmeiras é melhor no primeiro tempo, mas esbarra em velho inimigo. O Alviverde fez um ótimo início de partida, empurrado pela torcida no Allianz Parque, conseguiu uma penalidade logo aos 10 minutos de jogo. Facundo Torres cruzou e Varela desviou com a mão. O problema é que Piquerez bateu muito mal. Iossi defendeu e ainda pegou o rebote. Estevão, contra o Ceará e contra o Corinthians na fase de grupos do Paulistão. E o Rafael Veiga, na final estadual. Já haviam perdido pênaltis também. A equipe de João Martins Abel não estava em campo por suspensão. Sentiu demais o pênalti perdido e caiu de rendimento no jogo. A torcida também ficou mais ansiosa no estádio e chiou em cada passe ou decisão errada dos jogadores palmeirenses. Aqui é Aliança Palmeiras. Olá, boa noite. Tudo bom? Eu já posso... Não, queria só dar uma notinha. O facto de eu estar aqui hoje e esclarecer que o Abel hoje não está aqui única e exclusivamente porque, por uma boa causa, a filha mais velha termina hoje o ensino, é o dia da formatura, então ele saiu à pressa porque, logicamente, ele quer estar presente para tirar uma fotografia em família com a filha, que acho que é um momento especial. É só por isso que hoje tocou-me a mim estar aqui, está bem? Agora estou disponível para as vossas perguntas, está bem? Justo, justo. Boa noite, professor Castanheira, aqui é o João Quer do Verdazo. Professor, vocês estão enfrentando uma missão difícil agora, que já faz algum tempo. Ai, desculpa. Seguindo aqui, já faz algum tempo que vocês sabem que o segundo semestre de 2025 o Palmeiras vai perder o Estevão, que hoje é uma peça cada vez mais importante para o time. Então vocês já têm que se preparar para essa perda desse jogador. Só que, ao mesmo tempo, vocês estão preparando o time para uma competição super difícil com ele. Então, como que vocês conciliam esse desafio de preparar para uma competição tão difícil assim, mas, ao mesmo tempo, sabendo que logo em seguida vocês vão ter que preparar a equipe para jogar sem ele, que é cada vez mais importante? Obrigado. Uma equipa como o Palmeiras, logicamente, tem que pensar à frente e já está a ver à frente. Já nos preparamos no início, por isso que, como vocês veem, o plantel está com boas opções. Temos praticamente 2 jogadores por posição com o mesmo nível. Quando aumenta a competitividade interna, logicamente, o desempenho do jogador vai melhorar. Vamos pensar primeiro neste Mundial que aí vem, que está próximo, e depois, logicamente, teremos tempo para pensar. É um facto, vamos perder um excelente jogador, futuro do Brasil, mas a seu tempo pensaremos nessas soluções. Castanheira, tudo bem? Aqui à sua direita. Olá. Maurício Ferreira, da Rádio Band News FM. Aproveitando que há, inclusive, um rodízio em quem tem concedido as entrevistas coletivas. Hoje você, domingo foi o João Martins pela expulsão, né, e a ausência também do Abel Ferreira. Queria tocar nesse assunto rodízio de jogadores com vocês, né? O Palmeiras tem mudado a escalação em todos os jogos. Da partida de domingo contra o Bragantino para hoje, foram 6 modificações na equipe inicial e os resultados eles seguem sendo conquistados da mesma maneira. Esse rodízio, né, essa mescla que vocês têm feito, tem surtido esse efeito até melhor do que vocês imaginavam? Sabes, este rodízio é feito porque os jogadores nos mostram no dia-a-dia que estão preparados. Então, estando preparados, depois, mediante aquilo que nós pretendemos do jogo, nós fazemos a seleção natural dos jogadores. O que nos dá satisfação é que, como tu disseste, podemos mudar 5, 6 jogadores e a equipa mantém a mesma identidade. E acho que isso, para quem vê, para a comissão técnica, isto é sinal de orgulho e é sinal de trabalho. Boa noite, Gustavo Soler, da Rádio Bandeirantes.
dá para ver nesse novo modelo de jogo implementado por vocês da comissão técnica que cada vez mais o Palmeiras está fortalecido defensivamente, né? E, de novo, uma partida de manual do zagueiro Gustavo Gomes. Queria que você comentasse um pouco como foi feito esse ajuste defensivo, não só para a última linha, mas também para o Palmeiras corrigir alguns problemas que teve na última temporada. E uma segunda, com relação ao Felipe Anderson, já teve algum diagnóstico do jogador ou foi muito mais por precaução do que realmente uma lesão à saída dele? Boa noite. Não, relativamente ao Filipe ainda não lhe posso dar informações, logicamente, porque só passado 24, 48 horas certamente teremos alguma informação. Ele sentiu, mas a gravidade ainda não lhe sei dizer. Relativamente à primeira pergunta que me fez, é um facto, porque temos que ser sólidos primeiro para depois podermos construir o nosso jogo ofensivo. E a verdade é que a equipa, e quando me fala do Gustavo da defesa, eu não posso só olhar para a linha defensiva, eu tenho que olhar para um todo, o compromisso que estes jogadores, quando toca à parte defensiva, demonstram, o rigor tático e o rigor defensivo. E depois é uma construção natural da equipa, o jogo começa a ficar fluido, os jogadores começam a perceber realmente as dinâmicas, aquilo que nós entendemos, e as coisas têm saído bem, e é notório que a equipa está fluida e está confiante. Abel não, Castanheira, desculpa. O Abel não está. É o costume. É o Castanheira. O Palmeiras ele vem numa sequência muito boa, né, de jogos, inclusive o último contra o Bragantino, né? Parece que o Palmeiras precisou ser provocado por um jogador Vinicinho ali no jogo, pelo menos foi o que a gente percebeu, para poder entrar no jogo. E hoje o Palmeiras teve que tomar alguns sustos, inclusive no gol, que foi bem anulado, do Pedro Henrique, para poder falar, vamos acordar, porque se a gente vacilar aqui, a gente pode tomar um gol e complicar. Você achou que em algum momento o Palmeiras teve o descontrole da partida ou algum vacilo, assim, relaxou em algum momento? Não, de todo. Sabíamos a responsabilidade do jogo, é um jogo de mata-mata. Do outro lado está uma equipa competente que vem, logicamente, com a ambição, mesmo que o resultado da primeira mão não foi favorável, bem com a ambição de poder chegar aqui e poder ganhar, logicamente. A verdade é que na fase inicial nós tivemos oportunidade para abrir o jogo e se conseguimos abrir naquela estou-me a lembrar do Estevão que ficou na cara do goleiro, fazemos 1-0, logicamente o jogo vai se tornar melhor, porquê? Porque já são 2 golos de diferença, o Ceará vai ter que se expor um bocadinho mais e foi o que aconteceu na segunda parte. Nós conseguimos abrir, ok, de pênalti, claro, conseguimos abrir, logicamente o Ceará vai ter que se expor mais um bocadinho e depois aproveitamos os passos que eles começaram a dar e o resultado foi natural, na minha opinião. Oi, Castanheira, boa noite. Patrícia Orico aqui para o canal Paulo Massini. A gente sabe que o Palmeiras vive um momento maravilhoso, só que faz parte dessa caminhada, as derrotas e as frustrações, isso faz parte. Mas o diferencial que eu tenho visto é que o Palmeiras ele sempre encara de frente todos os seus desconfortos e os seus incômodos, sobretudo no campo. E eu acho que é isso que faz uma equipe resiliente, né, tanto dentro e fora de campo. E por isso eu te pergunto, o quão essencial e o quão importante são esses 5 pilares de um clube enquanto presidência, diretoria, elenco, comissão e torcida estarem juntos, unidos, para que essa caminhada não fique mais fácil, mas que ela fique pelo menos mais leve, porque é compartilhada. Obrigada. É fundamental. É fundamental. Quando há harmonia em todos os aspectos que você referiu, logicamente é muito mais fácil de se trabalhar. E deixe-me enaltecer aqui a nossa torcida, porque hoje, a meio da semana, foram 38 ou 39 mil pessoas e nós sentimos essa energia, nós precisamos dessa energia da nossa torcida. Nem sempre as coisas nos vão correr bem, porque às vezes estamos em dias menos inspirados. É normal, mesmo nós na nossa vida, às vezes há dias que não estamos tão... Mas que o apoio deles esteja sempre presente, porque que não tenham dúvida que esta equipa vai lutar sempre em todos os jogos para sair com a vitória. Professor Castanheira aqui, Pedro Julião, Rádio Dimensão Esportiva. Vocês da comissão foram responsáveis por lançar o Estevão para o profissional. Ele recebe algumas críticas, por parte da torcida, na internet, sobre não decidir jogos. Hoje, ele acabou decidindo o jogo no mata-mata e vocês lançaram o Estevão profissional. Vocês têm algum papo com ele sobre, agora essa reta final que o Palmeiras enfrenta, muitas finais, como o do Flamengo no final de semana e o Mundial,
para que ele consiga jogar cada vez mais tranquilo com a camisa do Palmeiras nessa Eu reta acho final? que tranquilo ele joga, não é? A performance que ele apresenta, o que é... Ok, eu entendo a sua pergunta, mas o decidir o jogo não é só fazer o golo. A pessoa tem que olhar para um todo. E um jogador com esta idade, com o rendimento que ele tem, por isso que alguém chegou da Europa e veio buscar um miúdo de 17 anos, que é brutal, e a margem de crescimento que este jogador tem. Então não posso olhar e dizer, ele não decide... Ok, ele nos clássicos se calhar não tem feito golo, mas todo o desequilíbrio, todo o jogar que ele permite para a equipa, isso está aos olhos de todos. Isso para nós já nos deixa satisfeitos. Se faz golo ou não, isso são pormenores dentro do próprio jogo. Tá bom? Castanheira, tudo bem? Boa noite, André Neto, da Rádio CBN. Palmeiras está 100% nas Copas e isso está dando uma tranquilidade também maior para o Campeonato Brasileiro. Esse fim de semana vocês têm um jogo contra um adversário já bem conhecido de vocês, o Flamengo. É um confronto, querendo ou não, que nesse começo de campeonato já é direto e decisivo na briga pelo título. Queria que você falasse sobre a preparação e sobre reencontrar mais uma vez o Flamengo. Decisivo, talvez não. Ainda nem chegamos ao primeiro terço do campeonato. É lógico que é um jogo importante, sabemos que é um jogo importante, não é? Dos grandes clássicos do futebol brasileiro. São mais 3 pontos que estão em disputa. Nada mais que isso. Sabemos da responsabilidade do jogo, logicamente, como todos os outros. A preparação está a começar agora, não é? Já está lá dentro eles a fazer a recuperação normal que têm que fazer, e amanhã e depois teremos tempo para pensar então no jogo que aí vem. Castanheiras, boa noite. Rafael Jacobucci, da Rádio Craque Neto. O Palmeiras tem uma virtude que poucas equipes do futebol brasileiro têm, que é jogar com intensidade e ter uma transição rápida. E quando há esse debate, né, de intensidade, aí fica a questão, né, a parte física ou a parte tática. No entendimento da comissão técnica, para ter essa intensidade, e essa transição é muito mais na questão física ou a parte tática. Obrigado. Eu acho que nós temos que olhar para um todo, a integração, não é? Lógico que eu não posso desassociar uma vertente da outra. Logicamente, dentro da nossa estrutura temos gente muito competente para trabalhar essa parte física que é importante, mas depois, logicamente, num contexto tático, que vai dar isso que o senhor está a dizer, da intensidade e da verticalidade que a equipa tem no jogo. Boa noite, Castanheira, Júlia Luongo, da Rádio Exclusiva da Rede Ronaldo. O Palmeiras se mostrou muito presente lá em Bragança, na Arena Marueri, a torcida muito presente ali, incendiando o estádio. E agora, no Allianz Parque, aqui, bateu mais de 38 mil torcedores, voltou a encher o Allianz Parque. A gente sentiu uma energia diferente hoje. Eu queria saber se vocês, a comissão, cobra a diretoria por uma baixa de ingressos, porque a gente sabe que o número aumentado da torcida tem relação com o preço dos ingressos. Obrigada. Olha, é uma questão que fica difícil para mim responder. Logicamente, nós da comissão, os jogadores, é lógico que nós gostamos de ver o estádio cheio. Agora, relativamente a essa questão, eu acho que não sou a pessoa mais competente para responder a isso. O que eu posso dizer, como eu disse anteriormente, é que nós gostamos de sentir esta energia, nós gostamos de ter o estádio cheio, gostamos de ter os nossos adeptos a puxar e a vibrar com a equipa. É o que eu posso dizer relativamente a essas questões. Acho que eu não tenho a competência necessária para responder a isso. Está bem? Beleza, obrigado, Castanheira. Tá. Obrigado.